Na madrugada de 29 de outubro de 2025, algo absolutamente inédito aconteceu no céu português. O cometa interestelar 3I Atlas chegou ao seu ponto mais próximo do Sol. E, nessas horas críticas, fez algo que nenhum cometa natural deveria fazer: brilhou 5 vezes mais do que o esperado. Não de forma gradual, nem previsível, mas em um clarão azul intenso, cortando a escuridão cósmica como um farol misterioso. Os dados começaram a chegar entre 31 de outubro e 4 de novembro, vindos de observatórios espalhados pelo mundo, incluindo o Observatório Astronômico de Lisboa e o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Os cientistas conferiram os números várias vezes. O brilho era real. Mas o que os deixava inquietos era o seguinte: com esse aumento de luminosidade, o 3I Atlas deveria ter perdido pelo menos 13% da sua massa. Os cometas brilham porque o gelo que os compõe evapora com o calor do Sol, e a luminosidade aumenta conforme mais material é expelido para o espaço. Física básica, nada de outro mundo. Um cometa natural que brilha tanto assim deveria estar cercado por uma enorme nuvem de gás e poeira, um halo visível a qualquer telescópio apontado para ele. Só que, quando os astrônomos do Observatório do Monte da Lua, em Castelo Branco, e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço buscaram essa nuvem, encontraram um vazio desconcertante. Nas imagens preliminares pós-periélio, não havia sinal da tal nuvem gasosa colossal. Nenhuma coma vasta, nenhum campo de detritos que correspondesse ao brilho observado. Se o 3I Atlas seguia as leis naturais, teria expelido 13% do seu corpo em poucos dias, e para onde teria ido todo esse material? As contas eram diretas. A.V.I. Lopes, um astrônomo de Harvard que, pasme, tem uma queda por fado e costuma dizer que a ciência é poesia, calculou a perda de massa com base na conservação do momento. Para um cometa se acelerar sem a ajuda da gravidade, precisa lançar material para trás, como um foguete que queima combustível. A força detectada no 3I Atlas indicava uma quantidade específica de massa que deveria sair do núcleo a velocidades térmicas normais, como se fosse a evaporação usual de gelo e gás. Isso exigiria a perda de mais de 13% da sua massa total. Mas se a aceleração fosse causada por algo diferente, algo que expelisse material a velocidades muito maiores, aí a massa necessária seria bem menor. E aí está o paradoxo. Não existia uma nuvem de gás colossal, como dizia a física, ou então a aceleração vinha de uma fonte que não se comportava como gelo sublimando. E havia mais: o segundo cometa Atlas, o C2025K1 Atlas, não vinha de um sistema estelar distante, mas sim da nuvem de Oort, essa região gelada na borda do nosso sistema solar. Ele passou pelo periélio 3 semanas antes, a 8 de outubro, chegando a apenas 50 milhões de quilômetros do Sol. Os especialistas previam que ele se desintegraria. Afinal, a maioria dos cometas que passam tão perto do Sol é destruída pela radiação e pelas forças gravitacionais. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não só sobreviveu como se transformou. O fotógrafo astrofotográfico Tiago Barreto, do Miradouro de Santa Luzia, em Lisboa, capturou uma imagem que deixou todos de boca aberta. O cometa brilhava em tons dourados, não na cor branca tradicional, nem no verde familiar do carbono, nem no azul do gás ionizado. Dourado, um brilho metálico quente que parecia ter sido alquimizado pelo Sol. Cometas refletem a luz solar através da poeira e emitem cores baseadas na sua composição química. O verde vem do carbono, o azul do monóxido de carbono ionizado, o vermelho indica compostos orgânicos. Mas o dourado? Isso indicava ausência, uma falta grave de compostos de carbono. Análises espectroscópicas do Observatório do Pico do Arieiro, na Madeira, confirmaram o que a cor sugeria: o C2025K1 Atlas estava severamente empobrecido em moléculas de carbono, como de carbono, monóxido de carbono e cianeto, compostos que estão praticamente em todos os cometas conhecidos. No catálogo mundial de cometas, só 2 outros já tinham mostrado esse nível de depleção de carbono. As probabilidades de encontrar um terceiro eram quase nulas. Quando faltam compostos de carbono, a poeira restante reflete a luz de forma diferente, produzindo aquele brilho dourado metálico estranho. Os cientistas admitiam abertamente que não sabiam explicar exatamente por que esse cometa não tinha carbono,
já que deveria ter se formado do mesmo material primordial que os outros objetos da nuvem de Oort. Sua composição deveria ser parecida com a dos irmãos, mas não era. E eis que, em outubro, na mesma época, 2 cometas com o nome Atlas, 2 visitantes estranhos, 2 desafios para a ciência. O governo português, como em muitos lugares, silenciou. A Agência Espacial Europeia, parceira da NASA em vários projetos, parou de divulgar dados desde o início de outubro, quando começaram cortes orçamentais. O fluxo habitual de imagens e relatórios oficiais cessou. No dia 31 de outubro, a deputada Ana Patrícia Silva enviou uma carta formal exigindo a divulgação dos dados e imagens do 3I Atlas, afirmando que a informação era crucial para entender visitantes interestelares e suas interações com o nosso sistema. Uma chamada foi marcada para 6 de novembro, mas nada antes disso. Enquanto isso, a Divisão de Anomalias Cósmicas do Ministério da Defesa português, criada para investigar fenômenos inexplicáveis, emitiu uma declaração vaga. Eles estavam a acompanhar os relatos, mas consideravam o 3I Atlas fora da sua jurisdição. Afinal, era um cometa, e não um fenômeno anômalo não identificado. Ou assim diziam. Mas se fosse só um cometa, por que violava todos os modelos? Por que um queimava dourado sem os elementos que deveriam estar lá? E por que o outro brilhava 5 vezes mais sem espalhar a massa que a física exige? A.V.I. Lopes chama isso de um cisne negro na astronomia. Provavelmente natural, diz ele, mas as anomalias são tão significativas que precisamos considerar outras hipóteses. Se isso for algo além de um cometa, as implicações para a humanidade seriam profundas. E assim, entre 27 de novembro e 27 de janeiro, uma campanha internacional de observação vai reunir telescópios em todo o mundo para estudar o 3I Atlas, que finalmente vai emergir do brilho do Sol e poder ser analisado sem interferência. O C2025K1 Atlas passará a 60 milhões de quilômetros da Terra em 24 de novembro, e poderá ser visto com telescópios amadores. 2 cometas. Um nome. 2 perguntas sem resposta. E ainda havia um detalhe, um segredo guardado nas sombras dos dados do telescópio espacial Hubble. No núcleo do 3I Atlas, uma estrutura em forma de lágrima, um casulo de poeira, e algo estranho, um jato de material apontando para o Sol. Cometas não fazem isso. Eles sempre expulsam material para longe do Sol, nunca na direção dele. Mas o 3I Atlas fazia. E isso, meu amigo, só podia significar uma coisa: a história estava só começando. E o mistério estava longe de ser desvendado. Naquela noite fria de novembro, enquanto observava o céu do alto da Serra da Estrela, senti um arrepio que não vinha do vento. O 3I Atlas continuava a desafiar tudo o que eu sabia sobre cometas. E eu, Henrique Matias, astrônomo amador e apaixonado pelo cosmos, estava prestes a testemunhar algo que parecia saído de um filme de ficção científica, mas era real, e estava a acontecer mesmo acima da minha cabeça. Fui ao encontro da equipa do Observatório de Coimbra, onde a doutora Sofia Ribeiro, uma mulher de presença marcante, com um vestido vinho escuro que contrastava com a sua pele clara, usava brincos discretos em prata que brilhavam sob a luz dos monitores, enquanto analisava os dados com uma concentração quase hipnótica. Os seus sapatos pretos de salto médio batiam no chão com uma cadência nervosa, e ao seu lado, o técnico Rui Marx, de camisa desabotoada no topo, tentava explicar os números com a energia de quem tenta convencer alguém que descobriu ouro no quintal. Henrique, vê isto, disse Sofia, apontando para a tela. O 3I Atlas está acelerando de forma estranha, não é só o brilho. O movimento é muito mais controlado do que qualquer cometa que conhecemos. Eu ri, tentando aliviar a tensão. Então quer dizer que o cometa está a fazer um drift espacial, tipo quem tenta estacionar num lugar apertado? Sofia sorriu, mas o brilho nos olhos mostrava que ela não achava graça nenhuma. Exato, e o mais estranho é que esse drift não é aleatório. As forças que atuam nele estão alinhadas com o seu plano orbital, como se alguém estivesse a pilotá-lo, explicou. Eles haviam analisado milhares de pontos de dados, vindos de observatórios espalhados por Portugal, Espanha e até do Hemisfério Sul, de países como Angola e Brasil, graças à rede global de astrônomos amadores.
Cada pedaço de informação parecia confirmar que o 3I Atlas não era um cometa comum. Enquanto isso, a notícia do cometa dourado, o C2025K1, também corria pelas redes sociais. Chamavam-no de o cometa dourado de Santa Luzia, e as imagens capturadas por Tiago Barreto já haviam viralizado. Ele era um homem simples, com um jeito descontraído, vestido com uma camisola de malha azul clara, jeans gastos e botas de couro que pareciam ter visto mais estrelas do que muitos de nós. Tiago gostava de brincar que, com aquele cometa, até o sol estava a tentar fazer um look mais elegante. Mas a história por trás do brilho dourado era muito mais complexa. Análises mostravam que o C2025K1 tinha uma composição química que ninguém conseguia explicar. Pouco carbono, muita poeira brilhante, e uma resistência ao calor que desafia a lógica. Durante uma conferência improvisada no Café O Astrônomo, em Évora, uma pequena cidade que parecia parada no tempo, encontrei-me com a jornalista Clara Mendes. Elegante e perspicaz, Clara usava um vestido vermelho que realçava sua figura esguia, sapatos de salto fino e um colar de pérolas discretas. Ela estava ansiosa para ouvir as minhas impressões, e eu para partilhar o que sabia. Henrique, és o único que me pode explicar isso, disse ela, com um sorriso que misturava curiosidade e sedução. Como é que dois cometas tão estranhos aparecem em meses seguidos? E o que é que o governo está a esconder? Eu dei de ombros, tentando parecer mais seguro do que me sentia. Clara, não sei se é um sinal de algo maior ou apenas uma coincidência cósmica. Mas posso garantir que, se houver algo estranho, vamos descobrir. Ela riu, e eu pensei que talvez o nosso encontro fosse o único momento de normalidade em meio ao caos das descobertas. Naquela noite, olhando para o céu, com a brisa fresca da serra a tocar meu rosto, não pude deixar de sentir que estávamos a ser observados. Que o 3I Atlas, com seu brilho azul e aceleração incomum, e o C2025K1, com seu dourado enigmático, eram apenas os mensageiros de algo que ainda não compreendíamos. E enquanto as estrelas brilhavam impassíveis, uma pergunta insistia em ecoar na minha mente: quem, ou o que, estaria a controlar esses cometas? Mal sabia eu que a resposta estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, o telefone tocou inesperadamente no meu pequeno apartamento em Sintra. Do outro lado da linha, uma voz grave e pausada, cheia de autoridade, pediu para falar comigo. Era o comandante Luiz Ferreira, do Centro Nacional de Operações Espaciais, o CNUS. Um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos cortados ao estilo militar, olhos penetrantes que pareciam enxergar além das estrelas. Ele não era o tipo de pessoa que fazia ligações só para conversar sobre o tempo. Henrique, precisamos de você no CNUS, já. Temos informações que não foram divulgadas ao público, e acreditamos que seu conhecimento pode ser crucial, disse ele, sem rodeios. Sem pensar duas vezes, peguei minha jaqueta de couro e desci as ruas estreitas e íngremes de Sintra, sentindo o cheiro do mar distante misturado ao aroma das castanhas assadas. O CNUS ficava numa instalação discreta nos arredores de Lisboa, com uma fachada cinzenta e janelas escuras que mal deixavam ver o que acontecia lá dentro. Ao entrar, fui conduzido por corredores silenciosos até uma sala de reuniões onde já me esperavam dois cientistas do Instituto de Astrofísica e o próprio comandante Ferreira. No centro, uma grande mesa onde projetavam imagens do 3I Atlas e do C2025K1 em múltiplos ecrãs. A iluminação baixa realçava os brilhos azulados e dourados dos cometas, como se fossem joias extraterrestres. Henrique, mostre o que sabe, pediu o comandante. Respirei fundo e comecei a explicar as anomalias, o brilho súbito e inexplicável do 3I Atlas, a ausência da nuvem de gás que deveria acompanhar essa luminosidade, a aceleração controlada e alinhada com o plano orbital, a composição química invertida, a presença surpreendente do níquel em proporções industriais, e, claro, o estranho jato apontado para o Sol. Enquanto falava, percebi o olhar atento dos cientistas, que trocavam olhares preocupados e, por vezes, incrédulos. Isso ultrapassa tudo o que conhecemos, murmurou a doutora Sofia Ribeiro, que havia sido convidada para essa reunião. Ela agora usava um blazer cinza claro, seu cabelo preso num coque elegante, e os brincos de prata ainda brilhavam sob a luz ambiente.
Se confirmarmos que não há uma explicação natural, estamos diante de algo totalmente novo. O comandante Ferreira assentiu lentamente. Por isso mesmo, Henrique. O governo optou pelo silêncio até termos certeza. Mas precisamos de especialistas confiáveis para ajudar a interpretar esses dados. Foi então que ele revelou algo que me congelou a espinha. Os nossos satélites captaram sinais de rádio incomuns na direção aproximada de onde o 3I Atlas entrou no sistema solar. São pulsos curtos, quase como uma mensagem codificada. Não conseguimos decifrar, mas isso pode mudar tudo. Fiquei em silêncio, tentando processar a informação. A possibilidade de que esses cometas fossem mais do que simples corpos celestes começava a se tornar real demais para ser ignorada. Isso é como se o universo estivesse a brincar conosco, brinquei, tentando aliviar a tensão, mandando um convite para um baile cósmico, mas só os primeiros da fila receberam o bilhete. Risos nervosos preencheram a sala, mas ninguém parecia realmente à vontade. Antes que pudesse fazer mais perguntas, o comandante levantou-se e disse: Henrique, vai precisar estar disponível 24 horas por dia. Nos próximos meses, essa investigação pode virar a nossa compreensão do cosmos de cabeça para baixo. E, honestamente, não sabemos se estamos preparados para o que vamos encontrar. Saí do CNUS com a cabeça a mil, o coração acelerado e uma certeza inquietante: o céu português nunca mais seria o mesmo. E eu, Henrique Matias, tinha acabado de me tornar uma peça central num mistério que ultrapassava qualquer ficção. Enquanto caminhava pela Avenida da Liberdade, sob a luz pálida de um sol que mal conseguia aquecer, olhei para o céu e sussurrei: O que és tu, 3I Atlas? E por que chegaste aqui agora? Mas o silêncio das estrelas respondeu apenas com o seu brilho enigmático. Nos dias que se seguiram, o céu de Portugal tornou-se palco de uma agitação invisível, onde cada noite trazia novas perguntas e nenhum descanso. Eu, Henrique Matias, sentia-me como um personagem preso num enredo que não podia controlar, entrelaçado numa trama cósmica que parecia desafiar a própria razão. Numa dessas noites em que o nevoeiro envolvia Lisboa como um manto misterioso, fui convidado a participar numa sessão de observação no Observatório do Pico dos Dias, em pleno interior do Minho. O local, cercado por pinheiros altos que sussurravam segredos ao vento, oferecia um espetáculo silencioso. O céu estava límpido, e o 3I Atlas brilhava como uma joia azulada, dominante e hipnotizante. Lá encontrei a Maria Clara, uma jovem astrofísica de olhos verdes intensos e sorriso enigmático, vestida com uma túnica preta de tecido leve que se movia como se dançasse com o vento. Nos pés usava botas de couro gastas, e no pescoço um colar com um pequeno pingente em forma de estrela. Havia na sua presença uma mistura de determinação e vulnerabilidade que me cativou imediatamente. Henrique, disse ela, aproximando-se com o seu laptop em mãos, tens que ver isto. As últimas imagens capturadas mostram padrões de luz que não correspondem a nenhum fenômeno natural que conhecemos. Olhei para o ecrã e vi aquela dança luminosa, um jogo de brilhos e sombras que mais parecia uma mensagem cifrada enviada por mãos invisíveis. Parece um código Morse cósmico, brinquei, tentando soar descontraído, embora o frio na espinha me traísse. Maria Clara sorriu, mas seus olhos não deixavam dúvidas sobre a seriedade da situação. Se for isso, estamos a receber algo que ninguém esperava. E o mais estranho, a periodicidade desses pulsos coincide com a aceleração do cometa. Não é só uma coincidência. Enquanto discutíamos, um ruído distante cortou o silêncio da noite, um ligeiro zumbido, quase imperceptível, vindo dos equipamentos de radar. O técnico que nos acompanhava, o Joaquim, um homem robusto de barba grisalha e olhar desconfiado, franziu o senho. Há uma anomalia no campo magnético ao redor do cometa, explicou ele, algo que interfere com as medições normais. Maria Clara franziu a testa e olhou para mim com uma expressão que misturava excitação e apreensão. Henrique, isto está a ficar mais estranho a cada minuto. Não é só um cometa, é um objeto ativo, talvez até, inteligente. Eu queria rir, mas só consegui engolir seco. Ora, Maria, se for mesmo inteligente, espero que tenha um bom sentido de humor. Porque, até agora, só recebemos sinais de olá e quem és tu? Ela riu suavemente,
E naquele instante, enquanto o 3 e Atlas reluzia no céu escuro, senti uma conexão inesperada, não só com ela, mas com algo maior, invisível, que nos observava de volta. Naquela noite, ao regressar para casa, pensei na Maria Clara e no mistério que nos envolvia. O nosso país, com as suas aldeias pitorescas e cidades históricas, parecia estar agora no centro de um enigma cósmico que poderia mudar para sempre a forma como nos vemos no universo. Mas, enquanto as luzes da cidade se apagavam uma a uma sombra pairava sobre mim, uma sombra que prometia que o que ainda estava por vir seria muito mais intenso, muito mais perigoso. E então, no silêncio do meu quarto, ouvi um estalido no rádio antigo que eu mantinha como recordação. Uma sequência de sinais estranhos, quase imperceptíveis, mas claros o suficiente para me fazer entender que aquela noite não seria a última em que o universo nos falaria, e que a resposta poderia estar muito mais perto do que imaginávamos. A madrugada em Évora tinha um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo zumbido suave do telescópio instalado no terraço do antigo convento onde eu me encontrava com a equipa do Instituto de Astrofísica. O ar fresco trazia o aroma das azinheiras e das amendoeiras em flor, enquanto o céu, limpo e profundo, abrigava o brilho intenso do 3 e Atlas, cada vez mais próximo da Terra e mais enigmático. Eu, Henrique Matias, vestia um casaco de lã escura para enfrentar o frio, enquanto observava atentamente as imagens que chegavam do espectrógrafo. Ao meu lado, a doutora Sofia Ribeiro, agora com uma blusa de seda creme e uma saia lápis que desenhava suas formas com elegância discreta, ajustava os parâmetros do equipamento. Nos pés, sapatos de salto médio que não traíam sua agilidade e determinação. Henrique, chamou ela, com a voz firme mas carregada de preocupação, olha isto. A composição química do 3 e Atlas não se altera, mesmo com a aproximação do Sol. A quantidade de níquel permanece alta, o ferro está surpreendentemente baixo, e o conteúdo de água está ridiculamente escasso. Eu franzi o senho, tentando absorver aquela informação que parecia desafiar todas as teorias sobre a formação dos cometas. Então ele está a comportar-se mais como um pedaço de metal do que como um corpo gelado, murmurei, quase incrédulo. Sofia assentiu, e por um momento o olhar dela se perdeu no horizonte estrelado. Exatamente. É como se estivéssemos a observar uma nave disfarçada de cometa, disse ela baixinho, quase como um segredo. Aquele comentário pairou no ar como um desafio silencioso. Mais adiante, o técnico Luiz, um homem de cabelos ralos e sorriso fácil, mexia nas leituras da polarização da luz refletida pelo cometa. Ele usava um casaco de linho bege e umas calças jeans gastas, o que contrastava com a formalidade do ambiente. Olhem para isto, disse ele, apontando para o monitor, a polarização está em níveis negativos extremos, algo que nunca vimos antes. Nenhum cometa, nem mesmo o famoso 2I Borisov, apresentou isso. Eu não pude deixar de fazer uma piada para aliviar o clima tenso. Acho que o 3I Atlas está a tentar ser o rebelde do sistema solar, o bad boy das estrelas. Sofia riu, mas seus olhos continuavam sérios. O problema é que isso não é só rebeldia. É algo que desafia a física que conhecemos. De repente, o som do telefone interrompeu nossa concentração. Era um chamado urgente do Centro Nacional de Operações Espaciais. Henrique, precisamos que você vá até Lisboa imediatamente. Há novas imagens do Hubble que mostram um fenômeno ainda mais estranho, um jato de material sendo expelido do núcleo do cometa, apontando em direção ao Sol, informou a voz do comandante Luiz Ferreira. A sala ficou em silêncio, o peso da notícia caiu sobre todos nós. Eu senti o coração acelerar, a adrenalina tomando conta. Um jato para o Sol? Mas isso é contra todas as leis da termodinâmica, exclamei. Exato, respondeu Sofia, e isso só aumenta o mistério. Enquanto nos preparávamos para partir, olhei para o céu estrelado uma última vez e pensei, se este cometa é mesmo um mensageiro, talvez esteja a tentar nos dizer algo que ainda não estamos prontos para ouvir. E, assim, entre a beleza silenciosa da noite e o mistério que se aprofundava, a verdade começava a se revelar, lenta, intensa e perigosa. Mas o que será que o 3I Atlas escondia em seu núcleo? E quem, ou o que, estava por trás daquele jato que desafiava as regras do cosmos?
A resposta poderia mudar tudo, e eu sabia que o próximo passo seria decisivo. O ambiente na sede do Centro Nacional de Operações Espaciais estava tenso naquela manhã. Os corredores brancos impecáveis pareciam absorver o murmúrio das vozes e o som dos passos apressados. Eu, Henrique Matias, atravessava aquele local com um misto de ansiedade e determinação, sabendo que o que estava prestes a ser revelado poderia abalar as fundações da ciência portuguesa e mundial. Na sala de controlo, o comandante Luiz Ferreira aguardava, acompanhado pela doutora Sofia Ribeiro e por um grupo seleto de especialistas. Sobre a mesa, os ecrãs exibiam imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble, o 3 Atlas, com seu núcleo envolto por uma massa de poeira em forma de lágrima, e, mais intrigante ainda, um jato de material lançado na direção do Sol, contrariando todas as expectativas. Henrique, começou o comandante, com a voz grave, esta anomalia é inédita. Nenhum cometa conhecido espelhe matéria em direção ao Sol. É como se o 3 Atlas estivesse a desafiar as leis fundamentais da física. Sofia acrescentou, ajustando os óculos e olhando fixamente para as imagens. Os modelos convencionais não conseguem explicar essa emissão. Se fosse simplesmente gelo a sublimar, o jato deveria apontar para longe do Sol, empurrando o cometa na direção contrária. Mas aqui, o impulso está na direção oposta, sugerindo um mecanismo ativo, talvez até controlado. Eu respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Se for isso, estamos a lidar com algo que pode ser artificial? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. É uma possibilidade que não podemos descartar, confirmou Sofia, com um olhar que misturava fascínio e apreensão. Naquele momento, o telefone tocou novamente. Era a equipa que monitorava o C-2025K1 Atlas, o cometa dourado que continuava a desafiar expectativas ao manter sua luminosidade intensa, mesmo após o periélio. Henrique, temos novidades, disse a voz do técnico Tiago Barreto. O C-2025K1 não só mantém o brilho, como também apresenta uma composição química que indica uma resistência surpreendente à radiação solar. É como se a sua superfície tivesse sido revestida por um material desconhecido. Eu balancei a cabeça, tentando assimilar aquela avalanche de informações. 2 cometas, ambos com características que desafiam a ciência. Um azul, com aceleração e jatos misteriosos. Outro dourado, resistente quimicamente estranho, resumi. O comandante Ferreira cruzou os braços e falou com firmeza. Precisamos de uma estratégia. A campanha internacional de observação está prestes a começar, mas até lá, temos que garantir que Portugal esteja na linha da frente. Sofia olhou para mim e disse: Henrique, queremos que você coordene a Rede Nacional de Astrônomos Amadores e Profissionais. Será vital para coletar dados e manter o fluxo de informação. Eu sorri, sentindo uma mistura de orgulho e medo. Contem comigo. Se é para desvendar esse mistério, não vou recuar. Enquanto a reunião se encerrava, olhei pela janela e vi o céu de Lisboa clarear com o amanhecer. Naquele instante, uma sensação de que algo grande estava por vir me envolveu. E no silêncio daquela manhã, uma certeza: o universo não estava apenas a observar-nos, estava-nos a desafiar. Mas a pergunta que não queria calar era uma só: quem estaria a puxar as cordas por trás daqueles cometas? E até onde estaríamos dispostos a ir para descobrir a verdade? A noite caiu pesada sobre o pequeno vilarejo de Marvão, no Alentejo, onde os tons dourados das muralhas antigas contrastavam com o céu negro e estrelado. Eu, Henrique Matias, encontrava-me numa clareira próxima, rodeado por um grupo de astrônomos amadores que, sob a minha coordenação, faziam parte da Rede Nacional de Observação dos Cometas Atlas. O ar fresco trazia consigo o cheiro da terra molhada, e a quietude era interrompida apenas pelo clique suave das câmaras e pelo murmúrio entusiasmado da equipa. Ao meu lado estava Inês, uma jovem estudante de física com uma beleza discreta que não passava despercebida, cabelos castanhos soltos que caíam sobre os ombros, um vestido leve azul marinho que dançava com a brisa e botas de couro com um toque desgastado, dando-lhe um charme natural. Nos olhos dela brilhava a mesma paixão que sentia pelo cosmos. Henrique, olha para estes dados, disse ela,
apontando para o tablet. O 3i Atlas está a manter a aceleração que medimos nas últimas semanas, mas não há nenhum sinal do esperado jato de gás ou nuvem de poeira. É como se estivesse a impulsionar-se sem nada para trás. Soltei uma risada, tentando aliviar a tensão que pairava no ar. Parece que o nosso cometa quer ser o primeiro astronauta a fazer foguetinho sem combustível. Inês sorriu, mas logo voltou à seriedade. Brincadeiras à parte, isso desafia as leis da física que aprendemos na escola. E o C2025K1, o cometa dourado, também não se comporta como esperado. Continua a brilhar intensamente, quase como se tivesse um revestimento protetor. Enquanto observávamos, um ruído inesperado cortou a noite, o som de um drone aproximando-se rapidamente do nosso grupo. Todos ficamos em alerta, olhando para as sombras que se moviam entre as árvores. De repente, uma voz masculina surgiu do dispositivo. Henrique e Matias, vocês foram advertidos para não se aproximarem dos locais de observação oficiais. Era o tenente Ricardo Santos, do Serviço de Segurança Nacional, conhecido pela sua postura rígida e olhar penetrante. Vestia um casaco escuro e botas polidas, com um rádio preso ao cinto. Tenente Santos, respondi calmamente, estamos a colaborar com as autoridades científicas para monitorar uma situação que pode ser vital para a segurança nacional. Ele franziu o sobrolho, mas não insistiu. Apenas mantenham-se fora de problemas. O país está em alerta, e não queremos pânico. Depois que o drone se afastou, o grupo ficou em silêncio por alguns momentos. A tensão no ar era palpável. Parece que não somos os únicos interessados, comentou Inês, e isso só torna tudo mais complicado. Naquele instante, o brilho azul do 3i Atlas cruzou o céu, cortando a escuridão com uma intensidade hipnotizante. Eu senti um frio na espinha, como se o próprio cometa estivesse a enviar uma mensagem silenciosa, um aviso velado para que continuássemos a desvendar o que ele escondia. Enquanto os telescópios capturavam cada detalhe daquela dança celestial, uma pergunta me martelava a cabeça: até onde iria o governo para controlar a informação? E que segredos estariam escondidos entre as estrelas? A resposta, eu sabia, não seria fácil, e a noite em Marvão era apenas o começo de uma jornada que nos levaria a lugares onde o céu e o mistério se entrelaçavam de forma irrevogável. Na manhã seguinte, acordei com a sensação estranha de estar sendo observado, mesmo estando sozinho no pequeno apartamento em Lisboa onde passava as noites mergulhado em dados e imagens dos cometas Atlas. O céu ainda estava tingido pelos primeiros tons de laranja do amanhecer quando recebi uma mensagem anônima no meu telemóvel: nem tudo é o que parece. Procure a Biblioteca Municipal de Évora às 20 horas. O mistério envolvia-me como uma teia invisível, e a curiosidade venceu o receio. Decidi ir até Évora, uma cidade que conhecia bem, com suas ruas de pedra e edifícios históricos banhados pelo sol alentejano, onde cada canto parecia guardar segredos antigos. À noite, a biblioteca municipal estava quase vazia, exceto por uma senhora idosa sentada numa mesa ao fundo, vestida com um casaco verde escuro e um lenço estampado na cabeça. Ela sorriu quando me aproximei, revelando olhos vivos e uma expressão enigmática. Henrique Matias, disse ela suavemente, sei que tem procurado respostas sobre os cometas Atlas. Talvez eu possa ajudar. Ela puxou de uma bolsa antiga um envelope amarelado pelo tempo e entregou-mo com mãos trêmulas. Dentro, encontrei documentos, cartas e fotografias que pareciam datar de décadas atrás, mas com informações surpreendentemente relevantes, relatos de observações estranhas, sinais de rádio captados na região, e referências a um fenômeno semelhante ao que agora enfrentávamos. Estes arquivos foram mantidos em segredo durante anos, explicou a senhora, que se apresentou como Dona Amélia. O que está a acontecer não é novo, mas desta vez é diferente. Os cometas Atlas são apenas a ponta do iceberg. Enquanto folheava os papéis, percebi que havia uma ligação misteriosa entre o cometa 3i Atlas e um sinal captado em 1977, conhecido na comunidade científica como o sinal UAU. Uma emissão de rádio que nunca foi explicada e que tinha origem na direção próxima à constelação de Sagitário. Henrique, o universo está a tentar comunicar conosco, continuou Dona Amélia. Não podemos ignorar o que esses cometas representam. Fiquei pensativo,
sentindo o peso da responsabilidade crescer. Aquela noite em Évora abriu uma nova porta para o enigma, mostrando que estávamos a lidar com algo que ultrapassava a mera ciência, tocava o desconhecido, o que muitos prefeririam deixar no silêncio. Antes de partir, ela olhou-me nos olhos e disse: "Cuidado com quem confia. Nem todos querem que a verdade venha à tona." Enquanto caminhava pelas ruas estreitas e silenciosas da cidade, o mistério dos cometas parecia ganhar contornos ainda mais vastos e profundos. O universo, imenso e implacável, oferecia-nos peças de um puzzle que ainda não sabíamos montar. E naquela noite, sob o manto estrelado do Alentejo, a única certeza era que a busca pela verdade estava longe de terminar, e que o próximo capítulo dessa história seria ainda mais surpreendente. As semanas seguintes foram um turbilhão de noites em claro e dias repletos de reuniões e análises frenéticas. O 3 e Atlas continuava a desafiar as expectativas, e o C2025K1 mantinha seu brilho dourado, quase como se estivesse vivo, pulsando com uma energia própria. Eu, Henrique Matias, senti o peso de cada nova descoberta como uma chama que queimava minha mente, alimentando tanto a excitação quanto o medo. Numa noite particularmente fria, voltei ao Observatório Astronômico de Lisboa para uma sessão de análise conjunta com a equipa. A sala estava iluminada apenas pelos monitores que exibiam dados espectrais e imagens detalhadas dos cometas. A doutora Sofia Ribeiro, impecável num vestido preto justo que realçava sua silhueta com elegância, estava concentrada enquanto ajustava os parâmetros do software de análise. Ao seu lado, o técnico Rui Marques, de camisa branca arregaçada nos braços, fazia anotações rápidas, sua expressão tensa. "Henrique", disse Sofia, sem desviar o olhar do ecrã, "as novas medições confirmam que o 3 e Atlas está a emitir um padrão de radiação que não corresponde a nenhum processo natural conhecido. É quase como se estivesse a enviar um sinal codificado." Eu respirei fundo, tentando conter a ansiedade. "Isso reforça a hipótese de que não estamos diante de um cometa comum", respondi. "Mas então, qual seria o objetivo disso tudo?" Rui franziu o senho. "Se for uma forma de comunicação, pode ser que estejam a tentar estabelecer contato. Ou, quem sabe, a nos advertir." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de possibilidades assustadoras e fascinantes. De repente, o telemóvel de Sofia vibrou. Ela atendeu, e seu rosto mudou de expressão, ficando pálido. "Acabaram de me informar que a NASA suspendeu temporariamente a divulgação dos dados do 3 e Atlas", disse ela, com um tom de incredulidade. "Algo sobre uma interferência técnica, mas todos sabemos que isso é apenas uma desculpa." Olhei para eles, sentindo um arrepio. Parece que estamos a ser silenciados. Naquele momento, a porta da sala se abriu abruptamente e o comandante Luiz Ferreira entrou, com um rosto sério e passos firmes. "Temos uma situação urgente", anunciou. O próximo passo da campanha internacional de observação foi antecipado. O 3 e Atlas está a mudar sua trajetória ligeiramente, e isso não é natural. Sofia ergueu uma sobrancelha. "Como assim não natural?" "Os dados indicam uma manobra controlada", explicou o comandante, "uma aceleração que não pode ser explicada por forças gravitacionais ou por jatos de gás." Todos na sala trocaram olhares incrédulos. Eu senti o coração acelerar, como se estivéssemos à beira de um precipício. "Se isso for verdade", murmurei, "então estamos diante de algo que ultrapassa a ciência, a política, e até a nossa compreensão do universo." Enquanto o 3 e Atlas continuava sua jornada misteriosa, eu sabia que estávamos caminhando para um momento decisivo, um instante em que as respostas poderiam finalmente emergir, ou em que o véu do desconhecido se tornaria ainda mais impenetrável. E naquela noite, sob as estrelas que brilhavam indiferentes, a única certeza era que o enigma dos cometas Atlas estava longe de ser resolvido, e o que viria a seguir poderia mudar para sempre o destino da humanidade. O dia 24 de novembro amanheceu cinzento e nevoado em Lisboa, como se o próprio céu pressentisse a tensão que pairava no ar. Eu, Henrique Matias, estava no terraço do Observatório Astronômico, cercado por uma multidão de astrônomos amadores, jornalistas e curiosos, todos de olhos fixos no horizonte onde o C2025K1 Atlas faria sua aproximação mais próxima à Terra. O cometa dourado,
Aquele enigma do nosso sistema solar brilhava intenso, quase desafiador, como se soubesse que todos estávamos a observá-lo. Enquanto os telescópios capturavam cada detalhe, recebi uma mensagem de última hora da equipa do Centro Nacional de Operações Espaciais, o 3I Atlas. O cometa azul tinha começado a emitir um sinal de rádio repetitivo, um padrão estranho que nenhum dos nossos algoritmos conseguia decifrar. Senti um calafrio percorrer a espinha. Isto é real, murmurei para mim mesmo. Eles estão a tentar comunicar. O comandante Luiz Ferreira apareceu ao meu lado, com um olhar grave e cansado. Henrique, temos poucas horas para entender o que esses sinais significam, disse ele. Se forem intencionais, podem ser um aviso, um convite, ou algo que ainda não conseguimos imaginar. Enquanto a noite caía, o céu clareou e o brilho dos dois cometas tornou-se ainda mais intenso, como dois faróis cósmicos apontando para nós. As ondas de rádio captadas pelos equipamentos formavam um código misterioso, uma sequência que parecia pulsar com vida própria. De repente, o sistema principal do observatório apresentou uma falha inexplicável, mergulhando-nos numa escuridão momentânea. Quando as luzes voltaram, uma mensagem apareceu no ecrã gigante: "Estamos aqui. Observem. Preparem-se." Um silêncio profundo tomou conta do lugar, seguido por um murmúrio crescente entre a multidão. O universo, até então silencioso e distante, havia feito ouvir sua voz, de forma clara, direta e inegável. E naquele instante, enquanto os dois cometas continuavam sua dança enigmática pelo céu português, uma certeza emergiu das sombras do desconhecido: a humanidade nunca mais seria a mesma. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar, pesada e urgente. Quem, ou o que, estava a observar-nos de volta? E quando o próximo capítulo dessa história fosse escrito, as respostas poderiam estar muito mais próximas do que imaginávamos, ou tão distantes quanto as estrelas que nos observavam em silêncio. Fim, por enquanto.